O que já dissemos anteriormente, dizemos agora novamente, para que Jesus, o Filho de Deus, ao mundo foi enviado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Ele enviou o Filho ao mundo para que o Filho possa abrir as portas de acesso ao Pai. Essa realidade de encontro, de amorosidade, de plenitude, que somente nele será encontrada. Deus não enviou o Filho ao mundo para que o mundo pudesse assassiná-lo. Não foi vontade do Pai enviar o Filho para assassinar. Existe uma teologia que veio do calvinismo que diz que Deus ficou tão irado em ter sido ofendido lá nos primórdios, que ficou tão irado que ele exigia uma satisfação à altura da ofensa com derramamento de sangue, a fim de aplacar a sua ira e conceder o perdão aos culpados. E nessa linha interpretaram todas as Escrituras, todos os profetas. Deus amou o mundo de tal maneira, diz o Evangelho de São João, que deu o seu Filho unigênito para o perdão dos pecados. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Todavia encontrou uma situação de tal fechamento, foi se fechando aos poucos, uma situação de tal fechamento, que não havia espaço para que ele permanecesse vivo com as pessoas de seu tempo, exceto se ele abrisse negociação com os adversários e mudasse o destino da missão, passasse a transformar a pedra em pão, passasse a jogar-se de alto a baixo para mostrar que ele era forte, que ele era poderoso, que ele era Deus, sabe? Fazer negociatas para ganhar bens, para ter poder sobre as coisas. Essas eram as intenções. Mas que sobre ser o Salvador, o Messias, o eleito de Deus, ele não mais sobre isso falasse. E isso ele recusou. A vez passada eu dei um exemplo. Se eu mandasse um filho meu para a Síria e encontrasse lá uma situação de total fechamento, a sua pregação, a sua vida autêntica de cristão, esse filho meu teria duas opções: ou abdicar da fé, ou então aceitar ser morto, preso e queimado, ou eletrocutado, ou decapitado, ou sangrado, ou afogado, como quisessem, como fazem lá, pelo Hamas. Naquela situação, o que o pai preferiria? Que o filho abdicasse, que o filho dissesse não à missão, e aí pudesse vir alguns anos livres, gozando de boas graças lá, ou então que ele dissesse: eu vou continuar minha missão
e acabasse sendo morto de maneira trágica. O pai quer a morte do filho? Não quer. Mas naquela situação, é preferível que o filho morra a ele abdicar da fé. Foi o que aconteceu com Jesus. Para ser fiel ao que Deus lhe havia dado, humanamente sofreu angústia, suou sangue, teve medo, disse, mas foi para essa hora que eu vim. E assumiu, e disse aos soldados, se a mim que vocês procuram, deixem esse ir embora. E aceitou esse destino. O pai não enviou o filho ao mundo para assassiná-lo. O pai enviou o filho ao mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas o mundo o recusou, e o pai o ressuscitou, e o fez Senhor e Cristo. Tornou-se o nosso Salvador. E salvar de quê? De toda uma situação que humanamente não é possível dela se desvencilhar. Tu sabes até onde vão os teus limites. Tu sabes o que é não ter e ter que ter para dar. Sabes lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Tu sabes o que é viver procurar aos quatro cantos socorro e não encontrar. Tu sabes o que é encontrar, o que é faltar terra aos pés, o que não saber o que mais fazer, o que está convencido de que algo é errado e teimar, insistir em fazer. Tu sabes o que significa isto. Disso ele veio nos livrar. Transformar vidas, como vidas que conheci, tantas vidas que foram transformadas, modificadas, inteiramente modificadas. Pareciam impossíveis, e não foi por sugestão, foi por uma situação, assim, que ultrapassava o que era possível. Disso ele veio nos salvar. Então, quando se fala da morte do Senhor Jesus, que foi fiel até a morte e cruz, em sua fidelidade fomos salvos. Porque toda a vida de Cristo foi um sacrifício. Não foi um momento assim, pegaram e mataram. Toda a vida dele foi sacrificial. Culminou na aceitação da cruz, para não desdizer o que havia vivido e pregado. Foi por isso. E quando diz que morreu por nossos pecados, significa a sua morte foi em nosso benefício. Fomos beneficiados, que nele nos associamos. Fomos beneficiados. Mas não se trata de uma morte que teria de acontecer, estava destinada a nós, e ele pegou essa morte para si. A morte de Jesus foi consequência de duas situações. A primeira, de uma situação externa, que não lhe dava outra opção. E uma situação interna dele de ser fiel, se possível até a morte, e morte de cruz, para ser fiel ao plano de salvação. Foi por causa disso que Jesus foi morto, crucificado, e o Pai o ressuscitou. E nós cremos como central de nossa vida o nosso Senhor, o Filho de Deus, nosso bem-amado.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.